pessoas não são boas e nem más. Nós temos beleza e feiura dentro de nós. Nós temos a capacidade de fazer coisas muito legais, de alcançar a mão para o outro, de ajudar. E nós também somos sacanas, nós também somos capazes de fazer bullying com o colega, de chamar a colega de gorda, de chamar a outra de feia, né? De debochar de alguém que não tirou uma boa nota. Há beleza e feiura dentro de nós. A maior beleza que o humano pode ter, a maior sabedoria, é ele perceber isso. Vocês concordam comigo? Conseguir olhar para si mesmo e ver que há dentro de nós uma parte escondida. 60. Inclusive há versões desse livro na África, em que o príncipezinho é negro de cabelos loiros. Ou seja, há várias versões, traduções dessa obra, porque é uma obra singular. E aí a gente vai ter que começar a pensar, principalmente para as pessoas que não curtiram muito, mas então por que essa obra é singular? O que é que ela está nos contando? Porque não, sinceramente, né? Quando eu estou de boa lá com 13, 14, 15 anos, o que eu quero saber de um príncipezinho que mora num país onde tem um baobá e ele tem que ficar fuçando no vulcão e ele tem uma rosa e também aí ele resolve viajar para descobrir como é que ele vai fazer para retirar os baobás. O que eu quero saber com isso? Eu tenho mais coisa para fazer. Então a gente tem que começar a pensar o que é que ele quer nos contar. Quando a gente lê um livro, tem uma história, né? Tem a história. Mas será que é essa história que ele quer nos contar? O que tu acha? Ele dedicou o livro para uma certa pessoa e o livro falou diferente. Então fala alto. Tem uma moral. Adorei a palavra que tu usou. Tem um significado. Eu amei. Como é que é teu nome? Sebastian. Porque eu vou falar um pouco sobre isso agora, tá? Mais alguém quer dizer alguma coisa? A linha e a agulha. Elas vão conversando. Linha e agulha conversam, mas raposa também não conversa, né? Então elas vão conversando e a agulha diz assim: como eu sou importante, eu vou na frente, eu faço furo, e é por causa do furo que eu faço que o fio pode entrar dentro e prender as duas partes. Ah, os costureiros, os alfaiates, eles me adoram, eu sou a agulha. E a linha diz: boba, você vai na frente fazendo trabalho sujo, você vai abrindo buraco, mas quem fica lá dentro, quem é? E essa é a história, é a briga entre uma agulha e uma linha, ambas importantes, ambas essenciais, para discutir quem é que faz o serviço melhor. Quantas vezes a gente faz isso na vida, né? Ah, eu trabalho em grupo. Ah, mas fui eu que fiz os desenhos. É, mas quem pesquisou fui eu. Mas a letra do cartaz é minha. Ora, a ideia é uma ideia de conjunto. Cada um participa com aquilo que tem de melhor. Vocês já ouviram falar da parábola do filho pródigo? Já? Quem já conseguiu? Já ouviu? Tu já ouviu? O que diz? Ah, o que diz? Me conta. Quem já ouviu do filho pródigo? Não? O filho... Oi? Alguém aqui? Então conta para mim. Como é que é? Um pai tinha 2 filhos. Um deles, que era o mais novo, se eu não me engano, pediu a parte dele da herança. Então ele pegou toda a herança dele que o pai deu e saiu de casa e começou a fazer festas e gastar tudo em bebidas e comida e grandes festas. E até que um dia acabou o dinheiro dele, né, a parte dele da herança.
e ele estava com muita vergonha de voltar para casa porque ele pensou que o pai dele não ia aceitar ele, mas como ele estava muito mole, resolveu voltar. Quando ele voltou, o pai dele recebeu ele de braços abertos e fez uma grande festa para receber o filho dele de volta, porque o pai ficou muito feliz que o filho voltou. Já o irmão não gostou muito, porque ele pensou, já que ele tinha ido embora e gastado todo o dinheiro que ele não merecia muito ganhar uma festa por ter voltado. Muito bem. E aí, quando a gente lê esse texto, o que a gente pensa? Um pai sempre vai perdoar e amar um filho, mesmo que ele faça algumas coisas erradas. Um pai sempre vai amar e perdoar um filho, mesmo que ele faça coisas erradas. Um amigo sempre vai entender o que o outro fez. E nós, humanos, temos que ser capazes de perceber que algumas pessoas pensam diferentes de nós. No século III a.C., sobre a possibilidade de a mulher ser submissa ao homem. Ela era submissa ao homem por ser uma condição natural. Isso não poderia ser alterado, porque era assim. Isso, se alterasse, ia mudar todo o contexto histórico e o segmento natural da vida. Então, como eu disse, esse fato fica ainda mais complexo durante a Revolução Industrial. Porque os homens, eles começaram a ir para as fábricas e alguém precisava cuidar do lar. Então, as mulheres passaram a ficar em casa para cuidar dos lares e dos maridos e de seus filhos. E durante 1950 foi lançado o Guia para a Boa Esposa, em que ele designava como as mulheres deveriam se portar tanto como esposas e como mães. Esses fatos, hoje em dia, acarretam muitas consequências. Por exemplo, o que a gente mais consegue identificar é as diferenças entre salários de homens e mulheres. Os privilegiados da nossa sociedade atualmente são os homens, principalmente os homens brancos. E quando compara-se os salários deles aos salários das mulheres negras, a diferença chega a mais de 40%. Isso segundo dados do PNAD. Esses são fatos que a gente consegue observar com mais clareza, mas existem fatos que são menores e muitas vezes não são tão notados. Então, acabam passando despercebidos. E é por isso que muitos dicionários ainda não consta uma palavra que tem ganhado cada vez mais força. Essa palavra é a sororidade, que ela representa a união entre as mulheres para que elas deixem de lado a rivalidade e deixem de se tratar como rivais, que elas não olhem para a outra e julguem, para que elas se tratem como iguais, como irmãs. Existe esse termo também para os homens, que é a conhecida fraternidade. Então, para as mulheres, ficou a sororidade. Então, é aí que a minha frase se encaixa. Porque nós, como seres humanos, devemos deixar de olhar para o outro com o dedo de apontamento, de julgar, de achar no outro sempre um erro. Ver primeiro, compreender a situação dele. Por que aquilo é assim? A gente deve sempre conhecer primeiro tudo, para depois apontar o erro e dizer, nossa, não é assim, não deve ser assim. Porque nós todos somos seres humanos, somos todos suscetíveis ao erro. E se a pessoa comete aquilo, ela provavelmente tem algo que leva ela a isso. Ela provavelmente, por exemplo, alguém com os pais conservadores, há grande chance dela reproduzir algum tipo de comentário homofóbico, ou machista também, que acabe agredindo a outra pessoa. Então, a gente tem que levar em consideração isso primeiro, para que a gente possa conseguir desconstruir tudo aquilo que ela tem dentro dela, e não apontar o erro, porque as pessoas, elas precisam desse auxílio, para muitas vezes verem que elas estão erradas, e não que apontar o erro, mostrar que aquilo, nossa, você está errado, mas não é assim que você vai mudar alguém. Você tem que mostrar para ela o que é melhor, e se naquele momento é aquilo que ela pode te dar, aquele comentário maldoso, mostra para ela que não é assim. Que não é assim que a gente deve se tratar como ser humano. Obrigada. A primeira questão que me veio em mente ao ler essa frase foi um tema que é uma questão que é
infelizmente, é um problema muito comum hoje em dia, que é pouco discutido e atinge pessoas de todas as idades. É a depressão. Eu peço que individualmente se questionem se vocês conhecem alguém que já sofreu ou sofre de depressão. Aos que pensam que não conhecem, peço que repensem, pois muitas vezes ela é um problema invisível. A pessoa que sofre se cerca de muros e internamente se sente de um jeito, porém externamente demonstra coisas totalmente diferentes. Mas mesmo quando sabemos, ou ao menos desconfiamos que a pessoa está sofrendo, o que fazemos para ajudá-la? Deixamos ela? Quantas vezes já deixamos a pessoa intimidada, dizendo coisas como, diz o famoso ditado, está fazendo uma tempestade no copo d'água. É exagero. Isso é um problema qualquer, todo mundo passa por isso. E nessas horas, o principal apoio que a gente tem que ter é o familiar, sendo família um conjunto de pessoas que se amam. Falando em família, isso me lembra uma história que eu ouvi uma vez, de um autor desconhecido, que fala sobre 2 irmãos que viviam em fazendas vizinhas. Porém, as fazendas eram muito grandes e para se visitar, eles precisavam cruzar um rio. E toda noite eles se visitavam, pois eles eram muito próximos. Um dia, numa visita comum, ocorreu uma briga entre os 2 irmãos. E as visitas foram interrompidas em função dessa briga. Um dia, certa manhã, apareceu um homem na porta do irmão mais velho. Ao julgar pela aparência, o irmão mais velho notou que era um carpinteiro. Esse carpinteiro perguntou ao irmão mais velho: "Você tem trabalho para mim?" O irmão mais velho respondeu prontamente que sim, tinha. Que existiam algumas madeiras no celeiro e ele queria que o carpinteiro construísse um muro que bloqueasse a visão dele para a fazenda do irmão. Então ele deixou o carpinteiro trabalhar e voltou à cidade. Ao voltar para casa, ele vê que o carpinteiro não construiu um muro, mas sim uma ponte. Enfurecido, ele pergunta: "Como você construiu uma ponte se eu mandei você construir um muro?" O irmão mais velho, ao olhar para o outro lado da ponte, vê o seu irmão mais novo e fala: "Muito legal da sua parte, construir uma ponte entre o rio, depois de tudo que eu disse." Então os irmãos se abraçam e o carpinteiro sai. Isso me faz pensar sobre qual o papel que a gente está desempenhando na sociedade. A gente está construindo um muro ou a gente está construindo uma ponte? Muitas vezes deixamos de fazer coisas simples como ajudar o próximo, por falta de vontade, por desconfiança de que esse não vai aproveitar a ajuda como queremos que ele aproveite. E sempre esperamos receber alguma coisa em troca. Não conseguimos ajudar ninguém sem receber algo em troca. Então, essa é a minha interpretação da frase. Muito obrigado. Então, se a gente pensar, primeiramente, o que é o País das Lágrimas? O País das Lágrimas são os nossos momentos de maiores tristezas, são nossos momentos de maiores alegrias ou comemorações. Cada um de nós, com certeza, terá uma definição do que é o País das Lágrimas. Mas, para mim, o País das Lágrimas é o nosso próprio país. É o país que a gente constrói com a nossa vida, durante os nossos momentos, nossas vivências, nossos momentos de maiores choros, nossos momentos de alegrias, nossos momentos com as nossas famílias, amigos, nossos tombos, nossos machucados. E é muito comum a gente ter medo de demonstrar esses sentimentos, porque no mundo tão virtual e às vezes inseguro, as pessoas têm medo de demonstrar o sentimento para os outros. Isso é uma coisa aceitável, porque o ato de demonstrar esses sentimentos acaba se tornando uma coragem imensa. Mas as pessoas, muitas vezes, elas pensam que as lágrimas são sinônimo de fraqueza, solidão, insegurança. E aí que o mistério da frase se encontra.
Porque as lágrimas, elas são muito mais do que isso. Elas são sim uma espécie de analgésicos naturais, que são capazes de curar as nossas dores, mas elas também são capazes de demonstrar os nossos mais lindos, belos e sinceros sentimentos. Então não tenha medo de deixar transbordar essas emoções, de chorar e mostrar para os outros o que você está sentindo. Porque é comprovado cientificamente que 80% da população, dos homens, tem medo de demonstrar seus sentimentos. E muitas vezes a sociedade tem um bloqueio mental, que é uma coisa inconsciente que as pessoas têm, que elas não conseguem chegar às suas metas e automaticamente à felicidade. Porque um problema do ser humano é que ele sempre vincula a sua felicidade às suas metas. Por exemplo, eu só vou ser feliz se eu tiver o carro do ano. Eu só vou ser feliz se eu for promovido. E se você não consegue chegar às suas metas, automaticamente você não vai conseguir chegar à sua felicidade. Então não tenha medo de transbordar esses sentimentos, não tenha medo de mostrar para as pessoas o que você sente. Porque automaticamente a gente sempre pensa no que o outro vai falar. Eu não vou demonstrar o meu sentimento porque o outro não vai querer ouvir. Ou eu não vou demonstrar o meu sentimento porque eu tenho medo do que o outro vai falar. Sempre voltando uma autoestima baixa, insegurança. E isso é uma coisa compreensível. Mas pensem que, se nós estamos construindo o nosso próprio mundo, nós somos capazes de arquitetá-lo da forma que a gente quiser. Com as nossas cores, os nossos gostos, as nossas vontades e os nossos desejos. Então, se somos capazes de fazer isso com o nosso próprio mundo, então vamos fazer ele da melhor forma possível. Então, não tenha medo das suas lágrimas, nem do seu choro. Elas são necessárias. Muito obrigada. Mas a sua postura em fala, a sua forma de colocar e a sua leveza em trazer o assunto. Então, em terceiro lugar, um representante do segundo ano do ensino médio, Ana Laura. Segundo e primeiro lugar ficou uma discussão muito grande, né? Foi bem difícil escolher entre os dois, entre o primeiro e o segundo lugar. Também apresentaram a propriedade do assunto, trouxeram conhecimento, né? Trouxeram conhecimento de outras áreas, os dois primeiros colocados. Então, assim, foram muito elogiados pelos nossos jurados. Então, em segundo lugar, nosso concurso de oratória, o aluno do terceiro ano, Davi. Difícil, né, gente? Nosso primeiro lugar, então, é uma aluna que é muito dedicada mesmo. Eu fiquei feliz por todo mundo, pelas pessoas que participaram. E falar primeiro é sempre difícil, né? Então, assim, com contextualização histórica, trazendo relações, que é o que a gente solicita todos os dias. O primeiro lugar deste ano, do concurso de oratória do ensino médio, é a aluna do terceiro ano do ensino médio, Eduarda Boeiro. Hands, they might ache, and our bodies will change.
tomar banho, não. Já sabe tomar banho, já quer ouvir histórias, não sabe pôr sapato, não. Já sabe pôr sapato, já come até sozinho, mas nunca escova os dentes, não. Já escova bem os dentes, já vai até na escola, não sabe jogar bola, não. Já sabe pular corda, no colo quer carinho. Já gosta da mamãe, já gosta do papai, não sabe tomar banho, não. Já sabe tomar banho, já quer ouvir histórias, não sabe pôr sapato, não. Já sabe jogar bola, já roda, 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 não sabe pular corda, não. Já sabe pular corda, no colo quer carinho. Letícia, Laura, Lívia, Gabriela, Vitória, Felipe, João, Luiz, Vinícius, Mariana, Leonardo, Gabriela. Certo dia, em uma pequena cidade, vivia a família Santos. Eu sou o pai Heitor. Eu sou a mamãe Juliana. Eu sou a filha Bia. O pai Heitor trabalhava no seu escritório de contabilidade. A mãe Juliana preparava doces saborosos para vender no centro da cidade. No final da tarde, depois de um dia intenso, a família estava reunida. Quando a filha falou: Olhem meu desenho. Eu não estou entendendo, filho. Não dá para entender. Pai, mãe, olhem mais de perto. Ainda não está para entender. É que não dá para entender uma borboleta, mãe. Mas não dava para entender. Depois de tentar explicar várias vezes o seu desenho para os pais, a filha Bia desistiu, pois os adultos nunca entendem nada sozinhos e é cansativo para as crianças sempre ter de lhes dar explicações.